eu sou Ricardo Robortella, líder do Ministério Clamor pelas Nações, e gostaria de te convidar a fazer parte de uma visão que é a Escola do Clamor. A Escola do Clamor nasceu em 1998, quando nós fomos profundamente tocados por uma adoração aqui em BH, e nós sentimos uma direção de derramar nossas vidas na vida desses alunos. Aí nasceu a Escola do Clamor. São 2 meses de treinamento intensivo no poder do Espírito Santo. Durante 2 meses, esses alunos são movidos por uma adoração contínua, uma intercessão pelas nações, uma mudança de caráter, uma transformação, e principalmente eu creio que o Espírito Santo ele nos convida a uma intimidade maior com ele. Eu gostaria de te convidar a fazer parte dessa visão. Vários ministros vêm aqui em Belo Horizonte derramar as suas vidas e você faz parte dessa visão. Eu creio que as nações têm sido tocadas, várias igrejas têm sido transformadas, e durante esse tempo nós temos visto muitos frutos, inclusive nas nações. Deus abençoe você, faça parte dessa visão. O Espírito de Deus, nós vamos entrar dentro de um assunto que eu creio que é por isso que nós ungimos ontem vocês. Nós começamos falando sobre intercessão, princípios de intercessão. Ontem à noite nós falamos sobre autoridade espiritual, e essa manhã eu quero falar sobre batalha espiritual, spiritual warfare. Vamos falar sobre batalha espiritual. Eu vou entrar dentro de 2 livros que vocês já estão estudando, tá? Com certeza já leram ele todo, que é o Jeremias e Efésios. Nós vamos começar a entrar, amém? Nós vamos falar um pouco sobre batalha espiritual, sobre condições dessas batalhas, sobre níveis de batalhas, como se posicionar nessas batalhas. Amém? Sobre gestação espiritual, vocês vão entender isso mais tarde, que está dentro da formação de um guerreiro para uma batalha espiritual, tá? Vamos abrir primeiro em Jeremias capítulo 1. Você vai entender um pouco sobre batalha espiritual no capítulo 1, que diz assim, Jeremias capítulo 1, diz, a palavra do Senhor, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Versículo 7. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos que eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse, agora ponho em minha boca em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você o que? Autoridade sobre as nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, e para edificar e plantar. Parar nesse momento. Você entende o quê? Que Deus olhou na vida de Jeremias, um jovem, como talvez a maioria de vocês, jovens, que estão aqui, desde o ventre da sua mãe, Deus separou você. Então o que Deus estava falando com ele? Que ele tem um plano, um sonho. Lembra que eu falei sobre autoridade ontem? Sobre a autoridade, o sonho na vida de cada um. Bem, o que Deus estava falando com Jeremias é que ele estava olhando para ele e estava propondo aquele sonho para que ele fosse fiel ao sonho de Deus sobre a sua vida. E ele disse assim, eu te separei como profeta às nações, eu te separei como um guerreiro às nações, eu te separei para a guerra. É isso que ele estava dizendo. Eu te separei para uma batalha. O profeta é o guerreiro, o profeta é aquele que vai na frente, o profeta é aquele que separa e guerreia nas regiões celestiais. Existem então diferentes ministérios que, por exemplo, podemos ver o evangelista, o apóstolo, o profeta, o mestre, não é isso? E o pastor.
Só que nós temos que entender o quê? Que cada um deles tem uma função. Ministério pastoral, ministério de mestre, ministério de evangelista, ministério apostólico, ministério profético. Mas cada um deles, queridos, você precisa entender uma coisa: cada um dos ministérios não guerreia no mundo espiritual. Principalmente, aliás, todos guerreiam, mas o que mais guerreia é o apostólico profético. Amém? Eles vão nas regiões celestiais para trazer à luz as coisas que não existem para a existência. Bem, voltando aqui, Deus separou então Jeremias para a guerra. Deus separou Jeremias para a batalha espiritual. E a primeira coisa que ele disse foi: Deus, eu sou muito jovem, talvez você passe, essa guerra é grande demais. Você olha uma cidade como Rio de Janeiro, vê uma cidade como São Paulo, Belo Horizonte, ou Brasil, tantas nações da terra, e você vê que nós não temos a menor condição de batalhar no mundo espiritual contra os espíritos que atuam sobre essas cidades. Talvez você pare e pense: eu sou muito jovem, eu não entendo muita coisa. Anote uma coisa aí no seu caderno, para você entender um pouco melhor. Nós vamos entrar, a coisa vai se tornar mais clara, porque não é fácil entrar em batalha espiritual, tá? Até a própria palavra, ela é difícil de ser liberada. A batalha espiritual na sua vida, você jamais entrará numa batalha espiritual, melhor assim. Você jamais deve entrar numa batalha espiritual se Deus não te conduzir à batalha. Você jamais deve entrar numa batalha espiritual se Deus não te levar e te conduzir a essa batalha. Deus estava conduzindo Jeremias a essa batalha. Jeremias não acordou de manhã dizendo: agora eu vou começar a arrancar as raízes das nações, podemos dizer assim, no mundo espiritual e plantar. Não. Deus chamou Jeremias desde o seu ventre e ele convocou ele para a guerra. Então você não se convoca para a guerra, você não vai batalhar porque você quer. Está entendendo? Você jamais deve entrar numa batalha sem Deus conduzir você. Tá certo? Agora, se Deus conduzir você, você não precisa ter medo algum. Só temos que ter medo. Você só tem medo do seu vizinho se o seu telhado é de vidro. Você só tem medo do seu vizinho atirar pedra na sua casa se o seu telhado é de vidro. Em outras palavras, se você tem a sua vida estruturada em Deus, se os princípios da sua vida estão na palavra, se diariamente você coloca a sua vida diante do Senhor, eu não estou dizendo que você é perfeito, nenhum de nós somos ainda, mas eu estou dizendo que você tem a sua vida em Deus. Você sabe qual é a diferença? O pecado é um acidente na sua vida. O pecado não é uma constante na sua vida. Você não leva uma vida no pecado. Você tem uma vida em Deus todos os dias. Se acontece um acidente que é um pecado, você vai, se arrepende, confessa e a graça de Deus vem sobre a sua vida. Mas você não vive uma vida em pecado. Todos entenderam a diferença? Bem, se você tem esse tipo de vida, o seu telhado não é então de vidro. O seu telhado é um telhado estruturado. Você não deve ter medo de nada. Deus jamais irá te levar a uma guerra para te colocar para baixo ou para destruir você. Todas as guerras que Deus leva a você e você está protegido em Deus, é para que pessoas sejam abençoadas, em primeiro lugar a sua vida. Amém? Então Jeremias, ele não se colocou numa guerra. Deus o induziu àquela guerra, Deus o chamou àquela guerra. E ele teve essa mesma preocupação que você tem. Mas como é que eu posso entrar em guerras de principados e potestades que governam a minha cidade, se eu não tenho tanta experiência assim? Versículo 7 está a resposta. Não diga que é muito jovem. Se Deus te levar a uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, e aí vai um conselho: determinados principados e potestades você jamais deve lutar sozinho. Determinados principados e potestades, principalmente de cidades, de nações, principalmente se você não está acostumado, o ideal é você viver e andar em parceria juntos com seus irmãos, pessoas que também foram convocadas por Deus.
Entenderam isso? Tá certo. Então Deus chamou Jeremias para a guerra. Não foi ele que se convocou para a guerra. Foi Deus que clamou e chamou ele para a guerra. Segundo lugar, ele não teve medo. Aliás, ele teve medo, mas Deus o levou ao quê? Ele entender que a guerra não era dele, mas era do Senhor. Tá certo? Não tenha medo de uma batalha. Não tenha medo de uma batalha que Deus te levar. Mas também não se leve àquela batalha. Em outras palavras, não entre numa batalha que Deus não chamou você. Agora eu decidi ir para a África por minha conta, batalhar no mundo espiritual, tá certo? Entrar naquele lugar, batalhar nas regiões celestiais, mas Deus não te chamou a isso. Represárias podem vir, e muitas vezes enfermidades, muitas vezes problemas na sua família, dores no seu corpo e etc. Então existem represárias. Por quê? Você não tem a autoridade de Deus para estar ali. Todos entenderam isso? Eu estou indo muito devagarzinho porque é um tema muito complicado. Parece simples, mas é muito complicado. E eu quero ensinar armas de guerra para você, para que você seja mais efetivo. Lembra que nós falamos sobre a autoridade espiritual? Nós precisamos aprender então sobre guerras espirituais e sobre guerras onde nós podemos entrar e ser mais efetivo em Deus. Então, voltando, Jeremias então não se convocou, ele foi chamado. Ele era jovem, mas não interessa a sua idade, não interessa o tempo, o interessa é se Deus te chamou, tá? O importante também é o seu telhado, o importante é a sua vida estruturada com Deus. Quem tem telhado de vidro tem que ter medo. Quem tem sua vida realmente ainda em lutas e batalhas, vai ter represárias. Mas eu estou dizendo que quem tem a sua vida em Deus não deve ter medo, porque Deus cobre a sua vida. Versículo 9 diz: o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Nós falamos ontem sobre a autoridade espiritual. Aqui você vê Jeremias recebendo a palavra de Deus. E no versículo 10, veja, eu hoje te dou autoridade sobre as nações. Quando o Senhor começar a estruturar a tua autoridade, Ele também vai designar o seu local de guerra, tá certo? E qual é a função de Jeremias? A função é arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Uau, que cara é esse? Que tipo de batalha é essa? Muito simples, queridos. A batalha espiritual, ela entra numa nação para arrancar aquilo que não vem de Deus, para arruinar e destruir as obras do diabo naquele lugar. Batalha espiritual é quando você é designado por Deus para algo, para construir o reino de Deus. E você vê aqui Jeremias dizendo o seguinte: olha, não apenas você vai arrancar, despedaçar, mas você vai edificar e plantar. Mas tem muita gente edificando e plantando sobre terrenos que não foram arrancados as raízes do diabo. Então cresce a obra de Deus no meio de sementes do diabo. Quando você chega numa nação, a primeira coisa que você precisa aprender é a descobrir qual é o nível de batalha que Deus irá te conduzir. Segundo lugar, aonde o diabo está operando. Agora, antes de falar de nações, eu quero falar sobre a sua vida. Bate a mão no seu peito assim. Qual é a batalha que você enfrenta em Deus? Qual é a batalha da sua vida que você mais enfrenta? Vamos dizer assim, a batalha espiritual na sua vida, antes de falar de nações. Então deixa eu te dar uma dica aí, tá? Como saber qual o nível de batalha que você está enfrentando? Muito simples. Eu quero que você pare e pense, o que você faria, anote aí, o que você faria se você fosse o diabo para destruir você? O que você faria se você fosse o diabo para destruir você? Que isso?
Deus já está te mostrando algumas áreas que você ia atacar, não é isso? Quais são as áreas mais fracas da sua vida? Anota aí no seu caderno. As áreas fracas. Quais são as áreas da sua vida? Espera aí, gente, vamos voltar aqui. É algo muito sério isso. Eu estou ensinando algo que eu aprendi, tá? Eu aprendi em Deus, de homens de Deus. Estou passando para vocês algumas coisas. Outras são coisas que Deus me deu, tá? Mas em primeiro lugar eu quero te ensinar uma coisa. Deus, Ele quer te mostrar o nível de batalha que você enfrenta, tá certo? Então Ele quer mostrar em primeiro lugar quais são as suas fraquezas, tá? Então o que você faria se você fosse o diabo para destruir você? Essas serão as áreas que o diabo mais vai atacar. Anota aí no seu caderno as áreas. Você sabe, cada um é diferente, queridos. Não adianta colocar aqui uma coisa só. Para um é área de dinheiro, para outro é sensualidade, para outro é cobiça. Não sei, cada um de nós temos áreas fracas, devido ao nosso passado, devido ao que nós fomos expostos, devido à nossa educação, devido à nossa cultura, tá certo? Então, isso nós chamamos de mapeamento espiritual. Mapeamento da sua vida. Você vai mapear a sua vida. O que você faria se você fosse o diabo para destruir você? Anota lá uma lista de pecados ou áreas fracas na sua vida. Então, você vai olhar para essas áreas e vai listar cada uma delas, tá? É um trabalho de casa. Anota e lista cada uma das áreas na sua vida que você é fraco, que é a fraqueza, tá certo? E você vai mapear essas áreas. Depois que você fez isso, que você mapeou essas áreas fracas, você vai olhar para cada uma delas e vai começar a perguntar para Deus: Deus, aonde estão as estratégias do diabo para tentar me amarrar nestas áreas? Quais são as áreas? Aliás, primeiro Deus te mostrou essas áreas. Você respondeu a sua pergunta, tá? Você vai falar com Deus assim: Senhor, quais são as estratégias do diabo então dentro dessas áreas fracas que estão me pegando? E Deus vai começar a mostrar para você cada um dos laços que o diabo tem armado contra a sua vida. Eu estou falando alguma besteira? Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? O que você faria? O diabo, qual que é a função dele? Matar, roubar e destruir, não é isso? Matar, roubar e destruir. Se você olhar dentro da sua vida, você vai ver esquemas do diabo para destruir você. Da mesma forma, querido, anote aí, isso é muito importante. Da mesma forma que Deus tem um sonho na sua vida, Deus tem um mistério, Deus tem uma herança, da mesma forma que Deus tem um plano na sua vida, o diabo também tem um plano para destruir você. Você precisa entender, isso eu aprendi de um grande homem de Deus chamado Dean Sherman. Quem já leu aquele livro, Batalha Espiritual para Todo Cristão? É um excelente livro para você aprender isso. Muitas dessas coisas estão nesse livro que eu aprendi, e outras Deus tem me mostrado e me falado nesses anos de batalha espiritual, tá? Um excelente livro para vocês lerem. Mas Dean Sherman, depois eu escrevo para vocês. Tive o privilégio de conhecer pessoalmente, traduzi-lo, andar junto com ele há alguns anos. Bem, uma das coisas que ele fala que marcou a minha vida é o seguinte: o diabo, ele pensa, vê e sente. Ele é um ser, ele é uma personalidade. O diabo, ele percebe, ele sente, vê e ouve. Ele é uma personalidade, é um ser. Não é verdade? Se ele é uma personalidade, ele tem estratégias para destruir você. Ele está a todo momento ao seu derredor, procurando o quê? Procurando estratégias para destruir a sua vida. Ele é uma personalidade, queridos. Ele é um ser. Você concorda comigo? Se ele é uma personalidade, se ele é um ser, você tem que concordar comigo que
ele também tem um mistério, ele também tem uma estratégia para destruir a sua vida. E se ele tem uma estratégia para destruir a sua vida, nós temos que aprender a nos defender dessas estratégias. Mas o maior segredo de batalha espiritual é descobrir as estratégias do diabo. Então, se eu posso definir batalha espiritual, é aprendermos a descobrir as estratégias do diabo, para então anularmos essas estratégias. O diabo, ele pensa, ele ouve, ele vê, ele sente. Ele está ao seu redor cheirando você. Se ele percebe que você é atraído pela sensualidade, ele percebe, ele sente você. Ele começa a lançar mais e mais dardos em relação a isso. Se ele percebe que você é atraído pela ambição, ele percebeu, ele olhou para você, ele começou a montar um esquema sobre a sua vida, e ele começou a entender que você é atraído por isso. Então o que ele faz? Ele começa a armar esquemas ao redor de você, para que você caia, e para que você se torne uma pessoa que ambiciosa, e caia num poço sem fundo. Mas um cristão, eu quero ensinar isso para vocês, não como um motivo de você ter medo, mas é para você se defender. O cristão precisa aprender a descobrir as estratégias do diabo, para anular essas estratégias. Anulando essas estratégias, fazer como Jeremias fez. Deus chamou Jeremias para arruinar, arrancar, destruir as obras do diabo, para então plantar e semear. Vocês estão me entendendo? Isso é batalha espiritual. Então vamos voltar a um assunto aqui muito polêmico. O que o diabo pensa de você? Eu não gosto muito de entrar em níveis de batalha espiritual, estudarmos demais o diabo, porque ele não é um ser que nós devemos estudar muito, tá? Ele não merece a nossa atenção. Ele não merece. Eu particularmente, eu não creio assim. Eu creio que o Espírito Santo é a pessoa mais maravilhosa que nós temos que ter comunhão, tá certo? Então, quanto mais tempo nós gastarmos na presença de Deus, melhor para nós o quê? Aprendermos quem Deus é. Mas por outro lado, é importante também você entender determinados níveis, para você também ficar mais atento no mundo espiritual. Então nós não vamos entrar em níveis de batalha espiritual, de estudarmos o diabo, porque eu não creio assim. Mas por outro lado, eu também creio que o diabo, ele percebe você, ele está cheirando você, ele está na sua vida percebendo os seus movimentos a cada instante. E você precisa entender, querido, que cada movimento seu, você é observado por ele. A maior parte do tempo Deus não fala do diabo. Isso é verdade na Bíblia, mas ele fala também. Jesus falou do diabo várias vezes. Falou de Lúcifer, falou da queda, não é verdade? Mas a atenção não deve ser dada a essa. A nossa atenção não vai ser focada nisso. Mas por outro lado, eu quero ensinar vocês, para que nós possamos o quê? Arrancar, perceber, destruir as obras do diabo, em nome de Jesus. E por outro lado, plantar e semear. Então vamos voltar aqui um tema. Efésios capítulo 6 agora. Efésios capítulo 6. Você vai perceber uma coisa muito interessante. Você vai perceber que o capítulo 6 de Efésios, que vocês já devem saber de cor, né? Com certeza, vou chamar aqui, deixa eu ver quem, não, versículo 10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, vistam todos a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas, quer dizer, o diabo, ele tem ciladas. Fala comigo, ciladas. O que significa ciladas? Armadilhas, planos, estratégias. Não é verdade? O diabo tem estratégias contra você. Parece ser difícil você imaginar isso, principalmente a gente que trabalha somente com adoração.
que é muito importante mesmo, o nosso foco total na adoração. Mas por outro lado, nós temos que entender que a Bíblia fala que o diabo tem ciladas contra a gente. E muitas vezes o adorador é o primeiro que cai nas ciladas. Porque ele acha que tudo é adoração, que nós não temos um inimigo. Então nós caímos em um outro extremo. Nós não podemos, na minha opinião, ir para um extremo de ficar estudando o nome do não sei do que, do diabo, porque não presta, para mim não vale. Mas por outro lado, não podemos cair num outro extremo de pensar que nós não temos um inimigo. Então o equilíbrio é que traz a autoridade de Deus. Amém? Todos concordam comigo? Então o diabo tem estratégias contra a tua vida, tem ciladas, tá certo? Você já notou os pecados e as áreas na sua vida que você tem fraqueza, não é verdade? E você começa a mapear a sua vida. Coloca lá, seja honesto, tá? Quero que você seja honesto diante de Deus e coloca lá. Ninguém precisa ver essa sua folha. Você anota e veja o que você faria se você fosse o diabo para destruir você. Quais são as armas que você usaria? Quem mais te conhece, além de você mesmo? Espírito de Deus. E Deus irá mostrar para você as estratégias do diabo. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo e trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O ser humano, ele foi chamado para lutar, queridos. Ou você vai lutar contra o diabo, ou você vai lutar contra o seu irmão. Ou você vai levantar a sua voz e brigar contra teu irmão, ou você vai lutar contra o diabo. Portanto, quando você vê alguém vindo contra a sua vida, você vê pessoas vindo contra você, brigando com você, lutando, você precisa entender que existe um mundo espiritual atrás daquela pessoa, tá certo? E que nós temos que lutar no mundo espiritual. E a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, existe uma potestade que atua ali. E você começa a mapear as pessoas, você começa a mapear uma cidade, você começa a mapear uma nação. Isso é batalha espiritual. Tá certo? Uma outra coisa que nós entendemos em batalha espiritual está em Efésios capítulo 6, versículo 13. A armadura de Deus. Tem muita gente que... eu quero ensinar para vocês isso agora. Tem muitas pessoas que usam Efésios capítulo 6 como uma rezinha gospel. Sabe? Começa a ler como se a leitura dessa palavra ela tivesse algum efeito no mundo espiritual somente de você ler. Quem já viu isso? Você começa a ler, olha, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, etc, etc. Vistam toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, a couraça da justiça, os pés calçados como o evangelho da paz, e começa a profetizar. Agora somos assim. Queridos, não é nada disso. Eu quero ensinar uma coisa para vocês que marcou a minha vida. Isso foi Deus que falou isso comigo. Efésios capítulo 6, anota aí no seu caderno. É só a conclusão que Paulo estava dando no livro de Efésios. Paulo não estava dizendo uma rezinha no final e uma fórmula para lutar contra o diabo. Paulo estava resumindo tudo o que ele havia falado no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Você precisa entender o contexto de Éfeso. Éfeso era uma cidade totalmente tomada pelo mundo espiritual, mística, cheia de sensualidade. Já tive a oportunidade e o privilégio de ir à Grécia. Eu já fui a Corinto, que é uma cidade muito parecida com o que acontecia em Éfeso. Existiam os deuses, toda cidade tinha a Acrópole, tá? O que é a Acrópole? A Acrópole era o local onde os deuses eram sacrificados ali, as pessoas eram sacrificadas ali. Existiam cultos, e a maioria dos cultos na Grécia antiga eram cultos sensuais. Existiam as prostitutas que vinham lá e cultuavam. Existia toda uma cultura da sensualidade na Grécia antiga, tá? E Éfeso não era diferente de Corinto. E talvez uma das piores cidades a nível de cultura
a nível de sensualidade, misticismo. Então esse era o contexto que Paulo estava falando. Uma das cidades mais podres, podemos dizer assim, da Grécia Antiga. Então vamos voltar em Éfeso capítulo 1. Você vê que quando Paulo se depara com uma situação como essa, de uma cidade como Éfeso, totalmente envolvida com a sensualidade, totalmente envolvida com a prostituição, com a cultura, com a religiosidade, com o paganismo, deuses de todo tipo. Paulo olha para tudo isso e fala: eu vou ter que ensinar. Eu não gosto de fazer isso, em outras palavras, mas eu vou ter que ensinar aos Éfesos a batalharem de uma forma diferente. Eu creio que Paulo era um adorador, mas por outro lado ele olhou tudo aquilo e disse: tudo bem, mas eu vou ter que ensinar um manual de batalha espiritual. E para mim, o livro de Efésios é um manual de batalha espiritual. É o que eu vou passar para vocês agora, um manual de princípios de batalha espiritual. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, é somente um resumo de tudo o que ele falou desde o capítulo 1. Eu já comecei entrando aqui no capítulo 1 falando sobre a identidade, lembra? Do mistério, do sonho de Deus. Bem, eu quero voltar aqui um momento. Da mesma forma que Deus tem um plano, o diabo também tem um plano. Então nós temos que estar atento tanto ao plano de Deus, quanto estar sondando as nossas vidas, contra as estratégias do diabo contra a nossa vida. Então o primeiro princípio para proteger você, eu já falei ele, que é conhecer a sua identidade espiritual. Paulo jamais falaria para você colocar uma armadura de Deus para uma pessoa que não sabe quem ela é em Deus. Você está me entendendo? Paulo jamais mandaria você colocar a couraça da justiça, se por outro lado você não conhecesse a intimidade com Deus e o sonho de Deus na sua vida. Em outras palavras, não adianta você descobrir as estratégias do diabo se você não conhece a visão de Deus para você. Tem gente só descobrindo as estratégias do diabo. Não é isso. Isso é somente uma segunda etapa, mas não é a principal. A principal é você conhecer quem Deus é na sua vida. Todos estão me entendendo? A principal é você descobrir o sonho de Deus na sua vida. Conhecer as estratégias é somente uma precaução para você, uma proteção para você. Tá? Então, o primeiro princípio de batalha espiritual eu coloco em Efésios capítulo 1, versículo 9: e revelou o mistério da sua vontade. Primeiro princípio de batalha espiritual eu considero descobrir a sua identidade. Descubra a sua identidade. Descubra quem você é em Deus. Número 2, Efésios capítulo 1, versículo 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, mencionar, e não apenas nesta era, mas também naquela que há de vir. Princípio número 2. O entendimento que o nome de Jesus está acima de qualquer outro nome. Que por mais que o diabo tenha estratégias contra a sua vida, e que talvez você tenha que ficar um pouco atento, você tem que entender que o poder de Deus é muito maior do que o poder do diabo. Muitas vezes, queridos, eu quero quebrar um estigma aqui essa manhã. Nós imaginamos que o poder do mal se equipara com o poder do bem. Isso é uma maneira humanista de ver Deus e o diabo. Tá? Nós pensamos que Deus está na mesma linha que o diabo, tá? Deus está aqui, tipo branco e preto, né? Como as forças do bem e as forças do mal. Parece os super-heróis colocaram isso na nossa mente. Isso é uma mentira do diabo, anota isso. Deus não está se equiparando ao diabo em nenhuma forma, em nenhum momento. Imagina uma formiga lutando contra um elefante. Imagina, não dá nem para comparar com isso, queridos. A força de Deus é incomparavelmente, ilimitadamente maior que o diabo. E temos que quebrar
essa fortaleza na nossa mente de pensar que o diabo tem a mesma força que Deus. O que acontece é que nós vivemos numa sociedade, num mundo hoje, que realmente quem reina, quem é o rei desse século? Por quê? Por quê? Quem está dominando aqui é o diabo. Pecado, mas quem fez o pecado? Quem deu a autoridade? O homem. Em outras palavras, Deus, Ele é Senhor de tudo, mas a autoridade, Deus pegou a autoridade, o homem pegou a autoridade que Deus havia dado a ele e entregou nas mãos do diabo. Mas não significa que o poder de Deus se equipara com o poder do diabo. É incomparavelmente maior. Nós vivemos debaixo de uma luta espiritual, e muitas vezes nós comparamos o diabo, Jesus, Lúcifer na mesma linha. Queridos, arranque essa ideia. Apesar de tudo ao seu redor parecer que o diabo está vencendo, quando você olha na sociedade hoje, você vê as cidades em detrimento, caindo, podridão, você vê um mundo cada vez pior, a sociedade cada vez mais corrupta. Saiba que Deus ainda está no controle de todas as coisas. O poder de Deus é incomparavelmente maior do que o diabo. Não interessa o quanto o mundo fale com você, que quem está vencendo a guerra é o diabo. Mas sabe de uma coisa? Eu já li o último capítulo. Você sabe o final da história. Quantos sabem o final dessa história? Foi dado a você o privilégio de conhecer o último capítulo da história. Você sabe quem vai vencer essa guerra. E você sabe quem é realmente Senhor deste lugar. Que ao homem foi dado uma autoridade que foi usurpada. E ele pegou essa autoridade e entregou para o diabo. Então nós vivemos um tempo de ilusão. Anota aí no seu caderno. Vivemos um tempo de ilusão. Vivemos um tempo onde as coisas parecem que são uma coisa, mas na realidade são outra. Batalha espiritual é você sair do que você imagina, que você pensa, e começa a descobrir a mente de Deus, o coração de Deus. Voltando aqui então, o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. O que você enfrenta na sua vida, queridos, o que as suas cidades enfrentam, elas estão debaixo de uma potestade, de um principado, mas que o nome de Jesus está acima de qualquer desses principados e potestades. Versículo 21, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, que não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então tá, vamos fechar esse momento aqui. Vocês entenderam então que batalha espiritual é colocar o diabo no seu lugar e Deus aonde lhe é devido, tá? É, por um lado, você conhecer a sua identidade em Deus, quem você é em Deus, entender quem Deus é, que é maior do que tudo que você já viveu, de tudo que as cidades já experimentaram. Deus está acima de todas essas coisas, apesar de nós não conseguirmos ver com os nossos olhos naturais, mas é a verdade, é o que está na palavra de Deus. Por outro lado, temos que estar entendendo as estratégias que o diabo tenta destruir você, para ficarmos preocupados não, mas para ficarmos atentos a cada uma delas. Princípio número 3, Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chameiam circuncisão, feito corpo por mãos humanas,
que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, mas sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmos, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. O que Paulo está dizendo, queridos, é que através do sangue de Jesus, tudo pode ser renovado, quebrado, tudo pode ser feito novo. O que Paulo está dizendo é que apesar de nós vivemos numa sociedade totalmente destruída pelas mãos do diabo, é dado a cada um de nós a autoridade para trazer a paz. É te dado a autoridade através da graça de Deus e através de Cristo Jesus para você restaurar reinos. Vamos voltar para Jeremias capítulo 1, tá? Eu te coloquei como autoridade de nações. E Paulo está dizendo a mesma coisa, vai ser dada a você uma autoridade não apenas para você viver a intensidade do sonho de Deus na sua vida, zelar contra as estratégias do diabo, mas Deus vai te dar uma autoridade também para trazer paz para reinos e nações. É o que nós temos falado e que nós vamos falar ainda essa semana e semana que vem sobre o evangelho integral. O evangelho não apenas o espiritual, mas o evangelho integral. O evangelho que é capaz de restaurar uma cidade. O evangelho que é capaz de mudar situações, muitas vezes que nós já acostumamos com elas. O evangelho de mudar o mundo espiritual que reflete, anota isso aí também no seu caderno, toda a realidade espiritual se reflete num paralelo físico. Então você vê cidades onde existe um paralelo de pessoas no mundo espiritual totalmente tomadas pela sensualidade. O que acontece? A cidade é corrupta. Onde há muita idolatria, você pode ver toda a cidade muito idólatra. Ela automaticamente é uma cidade que tem corrupção e tem sensualidade. Todas as cidades onde há muita idolatria e prostituição, a prostituição é uma consequência natural da idolatria. Então o mundo espiritual se reflete no mundo físico. Vou contar uma experiência de um grande homem de Deus. Ele é um grande intercessor na Suécia. Há uns anos atrás ele estava preocupado porque ele sempre ouvia falar. Quantos já ouviram falar do Triângulo das Bermudas? Tá? Hoje não se fala mais sobre isso. Por quê? Porque ele foi na palavra de Deus e Deus mostrou para ele essas coisas, sobre a questão da batalha espiritual. Ele chegou para o Senhor e falou: Deus, deve existir alguma estratégia do diabo nessa região. É impossível. Era um local ali perto da região das Bermudas, ali perto do Caribe, onde os aviões sumiam, os barcos sumiam, as pessoas sumiam, desapareciam completamente. Aviões lotados de pessoas sumiam. Era um mistério por anos e anos e anos, ninguém sabia o que acontecia. Depois apareciam mortos, as pessoas destruídas. Bem, e esse homem de Deus, ele começou a entender essa realidade. E ele começou a entrar em Deus e começou a perguntar para Deus qual é a estratégia do diabo, onde leva essas pessoas a sumirem. Aí ele começou a mapear o local. Lembra que nós falamos sobre mapeamento espiritual? Começar a estudar sobre o que aconteceu na história daquele local que refletiu nessa maldição e consequentemente que rasgou, o homem deu autoridade para que aquilo acontecesse no mundo físico. Bem, ele estudou e uma das coisas que ele descobriu foi que naquele local onde existiam esse desaparecimento, era um local onde os espanhóis levavam os índios no meio do mar. Ele começou a estudar a história. E os espanhóis levavam os índios no meio do mar e cortavam a cabeça deles e derramavam sangue no meio do mar. E ele perguntou para Deus: Senhor, isso é histórico, é uma coisa histórica que ele descobriu, né?
E ele perguntou: isso tem alguma coisa a ver? E Deus mostrou para ele: aquele sangue até hoje tem clamado por justiça. E a autoridade que o homem deu para o diabo naquele local foi tão forte, porque não foi uma, nem duas, nem três pessoas, foram matanças generalizadas de índios. Isso refletiu numa maldição naquele lugar. Aí ele parou tudo que ele estava fazendo e começou a perguntar então para Deus: Senhor, já que nós descobrimos, mapeamos o local, descobrimos que isso é uma realidade, agora eu quero conhecer então, Deus, qual é a estratégia do Senhor para anular essa obra do diabo. Não adianta somente contemplar que o diabo lá no passado fez isso. Temos que descobrir, como está em Efésios capítulo 4, aqui, aquilo que traz a paz, aquilo que reconcilia com Deus. Você está me entendendo, queridos? Deus te chamou para você ser um reconciliador de Deus para com os homens. Batalha espiritual é isso: você reconciliar a terra com Deus, reconciliar cidades com Deus, reconciliar nações inteiras com Deus. Você se torna um reconciliador. E ele foi até Deus, e Deus falou com ele: olha, você foi chamado para reconciliar. Uma maldição veio sobre esse local, essa é uma realidade, mas eu tenho uma estratégia de Deus. Aliás, Deus falou com ele: eu tenho uma estratégia para você. Ele parou e Deus mostrou para ele que a única coisa que anulava a maldição era através do sangue. E o sangue que havia sido derramado na cruz era suficiente para anular toda a maldição naquele lugar. Ele pegou vários cristãos, não com telhado de vidro, mas cristãos verdadeiros, para entrar nessa batalha espiritual. Cristãos intercessores de batalha espiritual. Reuniu todos aquele grupo de pessoas e foram no meio do mar, onde aquele sacrifício havia acontecido. E naquele local onde o sacrifício havia acontecido, sangue havia sido derramado, pessoas haviam morrido, eles celebraram uma ceia do Senhor. E aquela ceia, quando eles celebraram aquela ceia, eles estavam lembrando do sangue de Jesus, que reconcilia o homem com Deus. E eles começaram a clamar que aquela terra fosse reconciliada com Deus, que aquele local fosse reconciliado com Deus, que aquela maldição fosse anulada, para que fosse reconciliado com Deus e a paz voltasse àquele local. Bem, resumindo, o que aconteceu? Depois disso, nunca mais um avião desapareceu. Depois disso, nenhum navio desapareceu, nenhum barco desapareceu. Sabe por quê, queridos? Porque Deus te chamou como um reconciliador. Deus não te chamou para batalhar no mundo espiritual sozinho, mas Deus te chamou para você batalhar junto com Ele, nas estratégias que Deus tem com você. Todos entenderam isso? Isso é batalha espiritual. Isso significa você entender o nível de batalha. Efésios capítulo 3 agora. Outro princípio de batalha espiritual. Então esse último princípio é: Deus te chamou para a paz como um reconciliador da terra com Deus. Sim, Efésios capítulo 2, só estou repetindo. Capítulo 2, versículo 11 até 15, até 16 na realidade. Reconciliar com Deus. Efésios capítulo 3 agora. Um outro princípio de batalha espiritual. Está aqui, ó, capítulo 3, versículo 14. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, o qual recebe o nome de toda a família nos céus, e oro para que as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Aqui tem a ver com o seu íntimo. Quando você entra numa batalha espiritual, você precisa entender, queridos, esse tipo de aula eu sei que é muitas vezes mais cansativo do que tange, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é muito real, é muito sério o que eu estou falando. Não é fácil ministrar sobre isso, é muito mais fácil ministrar sobre adoração, tá? Mas eu sei
que são estratégias que Deus irá dar a você. E vai ajudar você, em primeiro lugar, para você ser vitorioso na sua vida. Você ter uma reconciliação com Deus nas suas áreas mais íntimas. Em segundo lugar, Deus vai te fazer como um guerreiro sobre a sua igreja, sobre a sua cidade e sobre a sua nação. Tá bom? Então, quero que você preste bastante atenção, porque uma das coisas que acontece nesse tipo de aula, que às vezes a gente dispersa. Mas eu quero chamar vocês para cá, porque é muito sério isso. Deus mandou eu ensinar sobre isso, para abrir a sua mente em Deus. E segundo lugar, você saber que é importante o seu posicionamento como um reconciliador de Deus para com as pessoas. Amém? Tem a ver com o seu íntimo também, queridos. Não entre numa batalha, eu já falei isso antes, que Deus não te chamou. Não entre numa batalha que você não foi chamado. Mas quando você entrar numa batalha, mesmo que você foi chamado, e você começar a sentir represálias, é momento de você parar. Tá certo? Não entre, não se coloque em risco, em outras palavras. O seu íntimo deve ser protegido. Em outras palavras, existem pessoas que começam a entrar em batalha espiritual, vocês vão ver isso aqui, em intercessão, começam a sentir dores no corpo, é o que nós chamamos de dores de parto. Tá? A pessoa começa a sentir dores de parto. Algumas pessoas já experimentaram isso ontem. Mas esse nível de batalha espiritual, ela tem que chegar até um ponto de não tocar você. Eu conheço pessoas que tiveram ataques cardíacos porque deixaram a coisa ir além do que tinham que ir. E a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você não está uma pessoa descontrolada a ponto de não saber o que você faz. Deus não faz isso com a gente. Tá certo? Então o que eu quero dizer, quando você entrar numa batalha e você vê que o seu corpo físico não está aguentando, é melhor você parar ali. Você entendeu isso? Pare o que você está fazendo. Eu conheço pessoas que tiveram problemas na coluna, problemas no braço, porque começaram a contorcer, ter problemas gerando alguma coisa através da intercessão, de uma batalha espiritual, mas ela chegou num ponto, ela ultrapassou o limite que Deus havia estabelecido para ela. Então, anote aí, existem limites. O seu corpo físico tem limites. Deus é ilimitado, mas o seu corpo físico tem limites. Então você precisa aprender a conviver com seus limites. E aprender também a descobrir até onde você vai, até onde você não vai. Nessa batalha eu vou até aqui, Senhor. Daqui para frente eu passo para o meu irmão. Todos entenderam isso? Íntimo. Isso é muito importante, queridos, muito sério. Eu estou ensinando coisas que vocês vão experimentar na prática aqui, tá? Estamos falando coisas que na prática vocês vão experimentar aqui. Tem pessoas que vão experimentar níveis de batalha espiritual, anote isso aí, onde você será curado através de uma batalha espiritual. Eu conheço pessoas que foram curadas quando oraram pelas nações. Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 1. Quantos gostariam de casar aqui? Eu vou te dar um segredo para você casar. Até o final dessa aula você vai descobrir como casar, um segredo de casar mais rápido. Quantos querem? Aleluia! As mulheres falam amém, os homens também. Quantos querem casar mais rápido? Oh, tem misericórdia. Você também, meu irmão? Você corta no DVD, por favor. Tá, vamos entender que algo é um princípio de Deus real, queridos. Eu estou falando sério, não estou brincando não. Estou falando sério. Tem uma... Quem conhece a Carolina sabe aqui, ó. Caso perdido entre os evangélicos. Apaga isso aí, por favor.
quase 40 anos, está lá solteira, desesperada, e de repente ela entrou dentro desses princípios que eu vou ensinar aqui para você, que tem a ver com batalha espiritual. E sabe o que aconteceu? Casadinha da Silva. Amém? Não é verdade? Vamos lá, Êxodo capítulo 1, você vai descobrir o que eu quero dizer com isso. Você vai entender um princípio real do reino de Deus. O povo ficou até mais alegre, olha lá, Jesus. Que é isso? Vamos descobrir um princípio de como entrar numa batalha espiritual pelo seu casamento. Aleluia! Você vai apagar tudo isso aí, viu, Ronaldo? Misericórdia. Êxodo capítulo 1, versículo 15. Diz assim: os reis do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a darem à luz, verifiquem se é menino. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem viver. Vou parar aqui um momento. Interessante. Parteiros são aqueles que ajudam a mulher a dar à luz, não é verdade? No mundo espiritual existem as parteiras espirituais. São aquelas que ajudam a pessoa que entra num trabalho de parto, numa batalha espiritual muito forte, a dar à luz algo no mundo espiritual que foi concebido através até do mundo físico. Em outras palavras, Deus transferiu aquela dor de uma nação para aquela pessoa. Deus começou a gerar, nós já experimentamos coisas aqui. Vou contar um testemunho. Uma vez, estávamos em plena intercessão pelo Iraque. Quem lembra disso? Quem estava aqui? Estávamos em plena intercessão pelo Iraque. Começou na adoração, igual ontem, foi em relação às famílias. Nós começamos na adoração e fomos sendo conduzidos a uma intercessão pelo Iraque. Foi na época do início da guerra do Iraque com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não haviam invadido ainda o Iraque, mas nós começamos a interceder. E no meio dessa intercessão, o Espírito de Deus falou comigo que existia algo que Deus queria trazer à luz. Aí as pessoas começaram a entrar em trabalhos de parto e por aí vai afora, dor, etc, tudo. Aí Deus me falou: mas existe uma pessoa aqui que vai identificar com os Estados Unidos e a outra com o Iraque. Aí eu comecei a chamar. Tinha uma americana no local e tinha um rapaz que havia morado no Iraque. Ele não era iraquiano, mas ele havia morado no Iraque. E nós chamamos eles para frente e começamos a orar, perguntando a Deus: Senhor, qual é o futuro? Existe alguma possibilidade de interceptar essa guerra? Você lembra? A nossa pergunta era essa: Senhor, essa intercessão vai gerar o que, Senhor? Até onde o Senhor quer nos levar? E nós começamos a orar, derramar o nosso coração, levamos eles para frente, e toda a escola adorando, e toda a escola intercedendo, toda a escola buscando a presença de Deus e a vontade de Deus. Bem, no meio da intercessão, uma daquelas pessoas, que era o rapaz, ele ficou com ódio da americana, e vice-versa. Eles viraram para um lado e para o outro. Eles refletiram no mundo físico o sentimento de um iraquiano para com o americano, e o sentimento do americano para com o iraquiano. Realidade, foi algo muito espiritual. A coisa foi tão real, que eles começaram a empurrar um ao outro, e sangue começou a sair da mão deles, sem saber como. Eles não haviam nem se ferido, mas apareceu sangue. E nós tentamos trazer paz, reconciliar a paz, começamos a profetizar paz, reconciliação, que não aconteça guerra, tentamos reconciliar, pedir perdão um com o outro, mas não acontecia, de forma nenhuma. Até aquele momento na história, a ONU estava tentando interferir, então a guerra nem era algo tão real assim. Naquele dia, Deus falou conosco: a guerra é inevitável. A guerra é inevitável. Naquele dia, na intercessão, Deus falou com a guerra com os Estados Unidos e Iraque, ela é inevitável. E nós continuamos a interceder, continuamos a orar. E naquele momento, não apenas Deus falou isso, que a guerra era inevitável, mas Deus nos mostrou que sangue de americanos ia morrer. Muitos americanos.
Era uma loucura você pensar uma potência como os Estados Unidos perder homens no Iraque, invadir uma nação. Quantos milhares de soldados morreram até hoje no Iraque? Uma realidade que Deus mostrou numa intercessão, numa batalha espiritual. É muito sério, queridos. Muito sério. A única coisa que nós começamos a orar, eu lembro que Deus nos trouxe esse peso de intercessão, é para que o mínimo de iraquianos pudesse morrer. Você vê que hoje o nível de... na realidade morreram muitos iraquianos, mas a tendência é que morresse 1 milhão de vezes mais iraquianos e que nenhum americano morresse. Não é verdade? Mas sabe o que aconteceu? Americanos têm morrido nessa guerra. E as parteiras estavam lá para ajudar a vontade de Deus vir à luz nessa guerra. As parteiras estavam lá para trazer à luz a vontade de Deus. Então nós vamos voltar aqui para Êxodo capítulo 1, versículo 15. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, e verifiquem se é menino. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-a viver. Existe então um espírito que eu chamo de espírito de Moloque, que tenta matar toda visão que é nova, toda visão que vem à luz. É o mesmo espírito que atuou quando Jesus nasceu. Lembra quando Jesus nasceu, que Herodes mandou matar todos os meninos? O interessante, e uma vez Deus me mostrou isso, qual foi o primeiro lugar que Jesus foi depois que ele nasceu? Ele voltou para o Egito. E eu creio que quando ele pisou no Egito, ele estava dizendo: eu vim destruir esse espírito que ficou aqui atrás, séculos atrás. Eu piso neste lugar, em batalha espiritual, porque não apenas em Israel, mas o Egito foi contaminado pelo espírito de Moloque. E o Senhor Jesus foi levado como criança até o Egito. Por quê? Para destruir e reconciliar com Deus a terra. Bem, vamos voltar aqui. Quando vocês ajudarem então as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menina. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? A pergunta hoje que o mundo faz para a igreja é: por que vocês permitem que essas visões aconteçam e nasçam? O mundo está perguntando para nós por que nós somos tão radicais assim. O mundo está perguntando para nós por que reconciliar Deus com a terra. Deixa a terra morrer, vamos viver aqui, amanhã morreremos. Na realidade o mundo não tem esperança, queridos. E Deus está falando: eu vou restaurar todos os reinos, toda a terra, e eu vou restaurar o evangelho como completo. E Deus está dizendo para cada um de nós aqui: olha, ainda que o mundo inteiro não creia, existe uma esperança para o mundo. E esse evangelho, ele veio não apenas para salvar você do inferno, mas para restaurar nações inteiras. Esse evangelho veio para restaurar cidades, queridos. Esse evangelho vem para tirar os meninos de rua e restaurar uma cidade. Esse evangelho é capaz e suficiente para restaurar a pobreza de um lugar. Esse evangelho é poderoso o suficiente, preste atenção nisso, para libertar um povo de um comunismo, de uma opressão, para uma liberdade no mundo espiritual e física também. Quando eu piso em Cuba, queridos, a batalha que nós enfrentamos lá não é somente para dar alimento para as pessoas, mas para trazer liberdade até mesmo naquela nação. Existe esperança, queridos. Existe um menino que vem à luz. Existe uma visão que vem à luz. As nações estão esperando os seus guerreiros darem à luz os seus filhos. Você tem uma visão, você tem um menino, você tem algo de Deus. O que eu quero dizer, queridos, que o mundo fala com você que não adianta nada. O mundo diz a você que essa batalha é inútil. O mundo diz a você para você curtir a sua vida, viver dentro da sua igreja, viver ali nos limites da sua igreja e acabou. O diabo, ele faz isso conosco.
Muitas vezes Ele permite que você viva um evangelho limitado, mas sem poder. Por outro lado, Deus está dizendo: eu tenho muito mais para vocês. Eu tenho meninos para vocês. Eu tenho visões para vocês. Eu tenho sonho, eu tenho nações inteiras para vocês conquistarem. Vocês vão reconciliar nações inteiras para Deus. Vocês vão destruir a obra do diabo em parceria com Deus, e vocês verão a glória de Deus, queridos. Essas são as parteiras dos meninos que virão à luz. Mas se vocês derem ouvido ao que o diabo tem falado para a sociedade, e até mesmo para as igrejas, você vai ver que não adianta nada. É melhor nós cruzarmos os braços e continuarmos a entregar o diabo, aliás, as nossas cidades, na mão do diabo. E essa autoridade Deus deu à igreja. Essa autoridade Deus deu à igreja. Êxodo capítulo 1, versículo 19 diz: responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. O inimigo tenta destruir os sonhos de Deus. O inimigo não quer que as nações sejam ganhas e reconciliadas com Deus. O inimigo não quer que você entre nessa batalha espiritual. Na realidade, o inimigo odeia esse tipo de aula. É por isso que é difícil liberar essa palavra. O diabo odeia que você conheça ele, e muito menos a Deus. O diabo não quer que você tome uma posição e entre. Agora eu entrei em guerra espiritual. Agora eu me tornarei em parteiros de visões sobre as nações. O diabo não quer isso. Ele quer que você fique na mesma situação, sem conhecimento, sem posicionamento, vivendo a sua vida. Quando aquelas parteiras chegaram para Deus, chegaram, aliás, para o faraó, e tomaram um posicionamento: eu não posso permitir que as nações sejam mortas. Quando aquelas parteiras chegaram diante do faraó e falaram assim: eu não posso permitir que esses meninos morram. Eu não posso permitir que a Índia morra. Por mais desastroso que seja a situação lá, eu não posso permitir que a esperança morra. Eu não posso permitir que a África morra. Eu não posso permitir que o Rio de Janeiro morra. Eu não posso permitir que São Paulo morra. Eu não posso permitir que o Brasil seja entregue à idolatria, seja entregue às drogas, seja entregue à prostituição. Eu não posso permitir isso. Elas se posicionaram diante de Deus, falando: não, eu não vou permitir. Arriscaram a sua própria vida em prol de proteger uma visão. E naquele momento que elas fizeram isso, Deus deu a elas uma estratégia. Fale com o faraó que as hebreias são mais vigorosas que as egípcias. E antes que dão à luz, elas dão à luz antes que as parteiras cheguem. Versículo 20 diz: Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. O diabo, ele lança uma ideia sobre uma nação que não há esperança. O diabo lança essa seta sobre as nações. Por que você vai para a Índia? O que você vai fazer lá naquele lugar? O que você vai fazer numa nação que adora ratos? O que você vai fazer numa nação que adora barata? Pregar de Jesus? Uma vida que se converter vai se tornando forte. Vale a pena por uma pessoa, queridos. Vale a pena por uma pessoa. Vale a pena. E à medida que Deus vai trazendo a luz, o povo vai se tornando forte e numeroso. O que eu quero que você imagine, que a visão que Deus colocou no seu coração, a batalha que você vai entrar daqui para frente na sua vida, pode parecer já perdida, mas muito pelo contrário. Se você for fiel, por mais que ela pareça perdida, em Deus, Deus irá fortalecer você. Você não adora, você não vai para uma nação que adora ratos. Você vai para uma nação onde existem pessoas. Uma criança que você salvar
pode mudar a história daquela nação. Imagina só, você entra numa nação que tem milhões, bilhões de pessoas, e bilhões de pessoas adorando ratos, baratas. Uma vez eu vi um filme sobre aqueles indianos entrando naquele rio todo podre, se mergulhando ali, se consagrando. E naquele momento que eu vi aquilo, eu fiquei: Senhor, vale a pena? Não era mais fácil o Senhor desaparecer com as nações e fazer tudo de novo? Já parou para pensar nisso? Não era mais fácil Deus fazer tudo de novo? Começar tudo de novo. Aí Ele falou assim comigo: Ricardo, eu sou o Deus da reconciliação, eu sou o Deus da esperança. O meu caráter, Ele jamais destrói. Meu caráter não é de destruir, meu caráter é de restaurar e reconciliar. O homem destrói, o diabo destrói, mas eu reconcilio, eu restauro, eu trago à luz coisas novas. Uma criança que se salvar na Índia pode ser aquele homem que traga um grande avivamento, que bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de pessoas sejam salvas. Portanto, queridos, batalha espiritual significa não olhar para a voz do diabo também. Batalha espiritual significa olhar os detalhes de Deus. Não sei qual tipo de batalha você vai enfrentar. Talvez na sua igreja, talvez na sua cidade, talvez numa nação. Mas não olhe para as circunstâncias. Anote isso aí. Não olhe para as circunstâncias que o mundo fala com você. Deus chamou cada um de nós para sentirmos o coração de Deus nessa batalha. Deus não destrói, Ele reconcilia. Deus não mata, Ele traz ressurreição. As nações da terra estão esperando esses meninos aqui, e o mundo está querendo matar cada um deles. Você está na mira do diabo para ser destruído, queridos. Número 1, as parteiras somos nós das nações. Você vai dar à luz às nações. Você vai ajudar as nações a chegar ao pleno conhecimento de Deus. Versículo 20 diz assim: E Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo foi se tornando cada vez mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu que tivesse suas próprias famílias. Aqui está para aquelas pessoas que querem casar. As parteiras, entre aspas, eram solteironas. Parteiras já não tinham mais esperança. As parteiras eram desesperadamente desesperadas. Mas elas resolveram tomar conta das coisas de Deus. E quando elas tomaram conta das coisas de Deus e arriscaram a sua vida nas coisas de Deus, Deus pegou: uau, já que você está tomando conta das coisas de Deus, eu vou te dar uma família. Quantos querem casar aqui? Se torne uma parteira de uma nação, que Deus vai te dar uma família. Você crê nisso? Você está rindo? Sabe por quê, queridos? Deixa eu falar uma coisa. A verdade é que muita gente quer casar, mas quer abandonar a obra de Deus por causa do casamento. Paga qualquer preço por um marido. Eu quero ver mulheres aqui falando não para casamentos, se aquele casamento foi interferir na obra de Deus na sua vida. Eu quero ver homens falando não também para meninas que vão seduzir você para longe do teu chamado. Fala: não, eu não quero. Eu só quero aquelas pessoas que vão me incentivar eu continuar a gerar nações e terras e povos. Eu quero ver isso, queridos.
Porque Deus deseja ver um povo que casa bem. Deus deseja colocar uma pessoa do seu lado, não é para atrapalhar você, mas para ser a sua ajudadora. Deus não deseja colocar um homem na sua vida, se você é uma mulher, para botar um entrave no teu ministério. Espera. E se Deus não trouxer, é melhor você estar com Deus, fazendo a vontade de Deus, do que estar com um cara longe da vontade de Deus. Eu sou muito radical mesmo. Cuide das coisas do Senhor, que Ele vai cuidar das suas. Sabe? Cuida das coisas do Senhor, que Ele vai cuidar das suas. Você quer casar? É algo digno, uma bênção. Quer ter filhos? Amém, aleluia, glória a Deus. Mas se Deus botou um chamado no teu coração, se Deus colocou esse fogo, eu acredito que não é impossível você sair daqui sem algo queimar no teu coração. Ou você é muito frio. E Deus vai colocar uma pessoa na sua frente para ajudar você, se você for uma mulher. E Deus vai colocar uma pessoa do teu lado, se você for um homem, que vai cooperar com você. Mas a palavra profética essa manhã é para você entrar numa batalha espiritual pelas nações, queridos. É o mais alto cargo que um ser humano pode receber de Deus. Deus está convocando cada um de nós para uma batalha de sermos reconciliadores de nações. O que mais você quer de Deus? Vamos ficar de pé? Versículo 20 então. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivesse suas próprias famílias. Quantos querem ser parteiros de nações? Aleluia. Você não quer ser parteiro para casar não, né? Ei, Ronaldo. Amém. Eu queria te chamar aqui na frente. Me ajuda aqui. Preparados para a guerra. Oh Deus, obrigado, Senhor. Eu queria que você agora, todos que estão aqui, falasse alguns pontos que foram claros para você essa manhã, tá? Eu estou ensinando esses dias porque para ficar mais firme no teu coração, mais claro, para abrir a sua mente. Muitas vezes entramos num mover e muitas vezes a palavra não entra tão fundo. Então eu estou querendo ensinar você. O que você entendeu por batalha espiritual? Fala, levanta sua mão e fala assim. Ó. Vamos lá, quem tem coragem? Fala, meu irmão. Fazer um mapeamento espiritual das nossas fraquezas e descobrir quais são as estratégias de Satanás para nos atacar. E quando nós descobrirmos elas, pedir a Deus uma estratégia para nós combatermos. Amém. O que mais? O que você aprendeu hoje? Batalha espiritual é reconciliar terras, cidades, nações com Deus. Amém. Batalha espiritual é reconciliar terras, nações com Deus. O que mais? O diabo retira a autoridade do homem, Deus restitui a noiva a autoridade para batalhar. O diabo vem roubar, né? Tirar a autoridade, e Deus traz uma restauração para a noiva. O que mais? Posso entrar numa batalha espiritual
Eu não posso entrar numa batalha espiritual se não tiver a ordem de Deus primeiro. Muito bem. Esse é o primeiro ponto, né? Você não pode entrar numa batalha espiritual se Deus não te levar a essa batalha. O que mais? Muito bem. Saber que o nome de Jesus está acima de todo nome. O diabo e Deus estão na mesma linha? Não. Como é então? Ah, muito bem. O que mais? A irmã... Ela levantou primeiro. Silêncio, gente. Hã? Telhado de vidro. Exatamente. Proteger o seu íntimo. Muito bem. Saber até onde você vai e até onde você pode ir, até onde não pode ir. Não entre numa batalha, completando o que ela falou, se você tem um telhado de vidro. Não é isso? Proteja seu telhado primeiro, para o seu vizinho não atirar pedra lá. Tá certo? E proteja o seu íntimo, Raquel. Que o diabo também tem planos para a sua vida, e que nós temos que ficar atentos a essas estratégias. Ter o equilíbrio. Como é? Muito bem, essa é muito bem. Saber o equilíbrio entre pessoas ficarem só estudando o diabo e só adorando a Deus, não é isso? O que Deus quer? Que a gente adore ao Senhor, mas tome alguns cuidados para nós não sermos tão ingênuos assim a cairmos nas ciladas do diabo. É o equilíbrio que Deus nos quer de nós. Só um minutinho. Saber quem eu sou em Deus, identidade, como fator primordial de batalha espiritual, saber quem você é em Deus. Saber também os seus limites físicos, quer dizer, você chega uma hora, existem então situações e momentos que pessoas, elas deixam entrar em batalhas ou trabalho de parto, que até o próprio corpo vai até além, então você tem que aprender a parar antes do momento. Nos revestirmos da armadura de Deus. Não batalhar sozinho em vários tipos de batalhas. Muito bem. Em termos de cidades, nações, alguns tipos de principados, tá? Você deve trabalhar junto com pessoas. É muito melhor para você. Quando nós entrarmos, Deus chamar nós para entrar na batalha, não devemos ter medo, porque a batalha é dele. Muito bem. Quando Deus te levar a uma batalha, você tira todo o medo, porque Deus irá te revestir de graça e a batalha não é sua, mas é dele. Saber quem somos em Deus, identidade. Amém. Amém. Deus já contou a história no final. Amém? Aleluia. Alguém vai falar das parteiras? Ninguém tem coragem, né? Como é que é essa história? Hã? Às vezes a gente acha que é pouco que a gente está fazendo. Às vezes a gente acha que é crescer, porque fala que o menor virá 100.000. Fala novamente aqui. Deus trouxe muito forte no meu coração aquele versículo, que o menor virá a ser 1.000 e o mínimo uma nação forte. Às vezes você acha que está fazendo muito pouco, né? Ganhando uma vida numa nação, mas aquela vida ali pode gerar uma nação inteira, né? Maravilhoso, é isso mesmo. Ronaldo, quer falar das parteiras? Temer a Deus como as parteiras temeram. Amém? Isso vai causar o quê? Hã? Avivamento? Avivamento no casamento? Aleluia. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. A ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Toda a honra e toda a glória, Senhor. Amém? Aleluia, Senhor. Tu és o nosso dono, Senhor. Tu és o nosso dono, Senhor. Tu és o nosso dono, Senhor. Não vamos permitir que nada nem ninguém nos tire do sonho de Deus em nossas vidas. Nós vamos cuidar das suas coisas, Deus.
Em nome de Jesus, eu profetizo aqui um povo que sonha os sonhos de Deus. Eu profetizo aqui uns povos, Senhor Deus, que cuida das suas coisas, Pai. Eu profetizo aqui, Senhor Deus, no nome de Jesus, homens e mulheres que vão entrar numa batalha para salvar nações. Eu profetizo aqui em nome de Jesus que nós não vamos nos acovardar diante da batalha que o Senhor colocar para nós. Em nome de Jesus, nós somos um povo selecionado pelo Senhor. Somos um povo selecionado para a batalha, preparados para a batalha, preparados para proteger nações, visões. Em nome de Jesus, nada nem ninguém irá entrar na nossa vida, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. E eu quero profetizar aqui que nenhum possa perder essa visão, Pai. Que nada nem ninguém entre no caminho, Senhor Deus, desses guerreiros que estão sendo levantados aqui neste lugar. Que um soldado preparado para a guerra, ele não se envolve com as coisas deste mundo. Somos chamados para a guerra, soldados que estamos sendo preparados para essa batalha. Portanto, Deus, não podemos nos embaralhar, nos envolvermos com nada deste mundo, nem nada que possa atrapalhar os teus sonhos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido. Dê um abraço ao irmão do teu lado aí. Aleluia.